Era outubro de 1926 e o sol da Caatinga caía quente sobre o povoado de Serra Talhada quando José Ferreira, primo de Virgulino Ferreira Lampião, se levantou com dificuldade do jiral onde dormia. A perna esquerda, quebrada desde menino, quando um touro bravo o esmagou contra as pedras do açude, doía mais quando se aproximava a tempestade. E naquela tarde, mesmo com o céu limpo como cristal, José sentia nos ossos que vinha tormenta grande. 3 cavaleiros pararam na frente do seu casebre de taipa. José reconheceu na hora os cabras de jagunço do coronel Raimundo Neri, o homem mais rico e desgraçado de todo o agreste pernambucano. O que comandava era um sujeito de cara marcada pela bexiga, com olhos pequenos e cruéis que brilhavam como os de uma cascavel debaixo da aba do chapéu de couro. "Boa tarde, senhores", murmurou José, se apoiando no bastão de imburana que ele mesmo tinha talhado. "No que posso servir?" Sua voz saiu mais fraca do que ele queria, mas anos sobrevivendo no sertão tinham ensinado que cortesia podia ser a diferença entre ver mais um dia ou virar comida de urubu. "Presta atenção, cabra macho que é cabra macho não foge de história boa? Deixa o like agora e se junta a nós, que a conta ainda está aberta. Aproveita e já se inscreve, que aqui as histórias são arretadas de boa." O líder dos jagunços cuspiu no chão de barro seco e deu 2 passos para frente. "Você é José Ferreira?" A pergunta soou como sentença de morte, não como consulta. José sentiu o estômago gelar. Quando os jagunços do coronel Neri sabiam seu nome completo, significava que alguém muito poderoso tinha decidido seu destino. "Sou eu, sim, senhor, mas não entendo o porquê", começou a dizer. Mas o jagunço o cortou com um gesto violento da mão. "Você é primo de Virgulino Ferreira, o bandido que se faz chamar Lampião?" O ar ficou pesado como chumbo derretido. José engoliu seco, sabendo que mentir seria inútil. No sertão onde todo mundo se conhecia desde a infância, negar parentesco seria como cuspir contra o vento. "Sou primo dele, sim, senhor, mas eu não tenho nada com os negócios dele. Faz anos que não vejo Virgulino, desde que éramos meninos. Eu sou só um celeiro humilde, remendo arreios e tranço chicotes. Não me meto com cangaço nem com política. Juro pela alma da minha mãe." As palavras saíam atropeladas da boca dele, carregadas de um desespero que ele mesmo conseguia ouvir. Sabia que estava suplicando, mas já não ligava para a dignidade. Só queria continuar respirando. O jagunço sorriu, mas não tinha nada de humano naquela careta. Era o sorriso de um urubu que achou um animal morto há dias. "Não importa o que você diga, aleijado. O coronel Neri quer mandar um recado e você vai ser esse recado." Fez um sinal para os companheiros, que desmontaram com movimentos lentos e calculados, como homens que tinham todo o tempo do mundo para completar o serviço. Agarraram José, cada um de um braço, sem se importar com os gritos de protesta, e começaram a arrastar ele para o centro do povoado. José tentou resistir, mas a perna aleijada o fazia tropeçar a cada passo, e os homens eram fortes demais. O bastão de imburana escorregou das mãos dele e ficou largado na poeira, junto com suas esperanças de ver outro amanhecer. Na praça do povoado, debaixo da sombra magra de um juazeiro velho, obrigaram José a se ajoelhar. O povo começou a aparecer nas portas, atraído pelo barulho, mas mantendo distância segura. Conheciam bem demais a fama dos jagunços do coronel Neri para se arriscar a interferir. As mães puxaram os filhos para dentro das casas, mas os homens ficaram olhando com aquela mistura de horror e fascinação que dá quando você vê uma desgraça que sabe que é inevitável. O líder dos jagunços se plantou no meio da praça como um pregador do capeta, garantindo que sua voz chegasse em todo canto. "Escutem bem, povo desgraçado!" gritou, a voz áspera cortando o ar como navalha enferrujada. "Esse cabra vai servir de exemplo para todos vocês que simpatizam com bandidos que se dizem cangaceiros. Se algum de vocês tiver negócio com o Lampião, se der água, comida ou até informação,
Vão terminar igual a esse coitado. O coronel Nery manda dizer que é ele quem manda nessa terra. José levantou a vista uma última vez, vendo as caras conhecidas dos vizinhos se escondendo atrás das portas entreabertas. Alguns desviaram o olhar, outros fecharam os olhos, mas ninguém se mexeu para ajudar. Não podia culpar eles. Ele faria o mesmo no lugar deles. Nesses tempos, sobreviver era mais importante que ser herói. A primeira cacetada com o porrete cheio de pregos enferrujados destruiu o joelho bom dele. A dor foi tão intensa que por um momento José perdeu a consciência. Mas a segunda pancada nas costelas o acordou com uma agonia que encheu sua boca de sangue. Podia ouvir os próprios gritos, como se viessem de muito longe, misturados com o som seco da madeira quebrando ossos e o tilintar metálico dos pregos rasgando carne. Os minutos seguintes foram uma eternidade de sofrimento puro. Os jagunços trabalhavam com a eficiência de açougueiros experientes, garantindo que cada golpe fosse bem visível para a plateia apavorada, mas mantendo José consciente o máximo de tempo possível. Queriam que o povoado se lembrasse de cada segundo, cada grito, cada respingo de sangue na terra seca. Quando finalmente o corpo dele parou de se mexer e de gemer, largaram ali mesmo como um boi sacrificado. Um monte de carne destroçada que já não parecia mais com o homem tranquilo que consertava arreios e nunca se metia com ninguém. Os 3 cavaleiros montaram com a mesma tranquilidade com que tinham chegado, satisfeitos com o serviço realizado. "Já sabem as regras", gritou o líder antes de partir. "Quem simpatizar com Lampião, que se prepare para conhecer o mesmo destino." O silêncio que veio depois foi mais apavorante que os gritos. Só se ouvia o zumbido das moscas que já começavam a chegar, atraídas pelo cheiro de sangue fresco debaixo do sol inclemente da caatinga pernambucana. E foi assim que morreu José Ferreira, primo de Lampião, culpado apenas de ter nas veias o sangue errado na hora errada. Mas o que o coronel Raimundo Nery não sabia, o que não podia nem imaginar, enquanto se regalava na fazenda dele naquela noite, achando que tinha mandado o recado perfeito, era que acabava de acordar uma fera que faria suas piores pesadelas parecerem histórias de cordel. Porque no sertão, meu irmão, tem leis mais antigas que as dos coronéis. E uma dessas leis diz que quem derrama sangue inocente da família, cedo ou tarde, vai pagar essa dívida com a própria vida. A notícia chegou ao acampamento do bando de Lampião, como chegavam todas as notícias ruins naqueles tempos, trazida por um menino magro que tinha cavalgado 2 dias sem parar, com os olhos fundos de medo e urgência. Era um garoto de uns 14 anos, filho de um tropeiro que conhecia os caminhos secretos entre as serras e que agora tremia como vara verde, enquanto os cangaceiros de Lampião o cercavam com os rifles prontos. "Quem é você, rapaz?", perguntou Corisco, o lugar-teniente mais temido de todo o cangaço. Um cabra que podia matar 10 volantes antes do café e depois dormir que nem criança. Seus olhos negros perfuravam o menino como punhais, procurando qualquer sinal de traição ou mentira. "Me mandou meu padrinho, seu Severiano, para trazer notícia para o capitão Lampião", gaguejou o garoto, tirando o chapéu de palha furado com mãos que não conseguiam ficar quietas. "Notícia ruim, meu senhor, muito ruim." Lampião estava sentado na sombra de um umbuzeiro, limpando com cuidado sua Winchester calibre 44. Esse ritual que ele fazia toda manhã, desde que tinha memória, quando ainda se chamava Virgulino Ferreira, e não era mais que um menino faminto fugindo da perseguição. Ao ouvir as palavras do mensageiro, levantou a cabeça devagar. Aqueles olhos que tinham visto morte demais e traição demais, se fixando no garoto com a intensidade de um gavião. "Que notícia?", perguntou. Sua voz saiu grave e pausada. Mas todos que conheciam o rei do cangaço sabiam que aquela calma era mais perigosa que qualquer grito. Era a quietude que vem antes do furacão, o silêncio da onça antes do bote mortal. O menino engoliu em seco tão forte que se ouviu em todo o acampamento. "Mataram seu primo, meu capitão, José Ferreira."
Mataram ele na praça de Serra Talhada, na frente de todo o povo. O tempo parou. Maria Bonita, que estava remendando uma camisa perto do fogo, deixou cair a agulha e a linha. Corisco, que mastigava um pedaço de charque, ficou com a boca aberta. Até os cavalos pareceram entender a gravidade do momento, porque pararam de se mexer e de rinchar. Em todo o acampamento não se ouvia mais que o crepitar das brasas e o assobio do vento entre os mandacaros. Lampião continuou limpando a Winchester, mas seus movimentos ficaram mais lentos, mais calculados. Era como ver um homem contando até 10 antes de explodir em pedaços. "Quem matou?" perguntou. E embora sua voz continuasse tranquila, tinha algo naquelas 3 palavras que fez vários cangaceiros sentirem um arrepio descendo pela espinha. "Os jagunços do coronel Raimundo Neri, meu capitão. Disseram que era para dar exemplo, para que ninguém ajudasse o senhor. Mataram ele a pau, com porretes cheios de prego." O garoto falava cada vez mais rápido, como se quisesse acabar logo com aquela tortura. "Meu padrinho disse que tinha que contar tudo para o senhor, que o senhor tinha direito de saber como seu sangue morreu." Foi aí que Lampião parou de limpar a arma. Suas mãos ficaram imóveis sobre o metal e por um momento que pareceu eterno, ninguém se atreveu a respirar, porque todos sabiam o que José significava para o capitão, mesmo que nunca tivessem entendido completamente o porquê. A história que poucos conheciam, a história que o próprio Lampião guardava como um tesouro doloroso no fundo do coração, voltava aos dias mais escuros da infância dele, quando ainda era Virgulino Ferreira e a morte por fome era a possibilidade real e cotidiana. O pai dele tinha morrido numa emboscada de jagunços, deixando Dona Maria com 4 bocas para alimentar e nem uma panela de feijão no fogão. Foram os piores meses da vida dele. Dias inteiros sem provar nada. Noites escutando a irmã Mariinha chorar, porque a barriga doía de vazia. A mãe vendia o pouco que tinham, um rosário aqui, uma panela ali, mas nunca era suficiente. Virgulino se lembrava de ter mastigado couro molhado só para sentir alguma coisa na boca, de ter chupado pedras para enganar a fome que o corroía por dentro como bicho do mato. Então aparecia José, o primo da mesma idade, filho da família que morava do outro lado do Riacho Seco, que também não tinha muito, mas tinha o suficiente para compartilhar. José chegava no fim da tarde com um punhado de farinha de mandioca embrulhada num pano ou com umas rapaduras que tinha conseguido, vai Deus saber como. E dava tudo para Virgulino sem pedir nada em troca, sem fazer perguntas, sem humilhar ele com pena fingida. "Toma, primo", dizia sempre com aquele sorriso torto que tinha ficado depois do acidente com o touro. "Assim amanhã a gente tem força para ir pescar no açude." Nunca admitia que era caridade, sempre inventava alguma desculpa, algum plano para o futuro que justificava o presente. Era a dignidade que ele dava junto com a comida, talvez o presente mais valioso de todos. Teve uma noite, a mais fria e terrível daquele inverno maldito, que Virgulino achou que não ia ver outro amanhecer. A fome doía tanto que ele não conseguia nem chorar, e a mãe estava tão fraca que mal conseguia ficar de pé. Foi José quem apareceu na porta como um anjo manco, carregando uma panela de feijão com carne de sol que a mãe dele tinha cozinhado. E ficou ali até ter certeza que cada um deles tinha comido até não caber mais nada. "Nunca esqueça isso, Virgulino", tinha dito naquela noite, enquanto os 2 meninos olhavam as estrelas do terreiro de barro da casa. "Família é a única coisa que vale nesse mundo de desgraçados. Todo o resto a gente pode perder, mas a família é sagrada." Anos depois, quando Virgulino Ferreira tinha virado Lampião e depois rei do cangaço, quando já tinha bandos que o seguiam e coronéis que tremiam só de ouvir o nome dele, nunca deixou de mandar dinheiro para o primo José. Não era caridade, era um pagamento que nunca ia terminar. Uma dívida que estava gravada na alma dele com ferro em brasa. Cada moeda de ouro que mandava era um jeito de dizer: "Não esqueci, nunca vou esquecer que você me salvou a vida quando eu mais precisava."
E agora aquele homem, o único que tinha conhecido ele, quando era só um menino faminto, o último vestígio de bondade da infância dele, tinha morrido como um cachorro numa praça, assassinado pela ganância e crueldade de um coronel que se achava dono de vidas alheias. Lampião se levantou devagar, guardando a Winchester na bainha, com movimentos que pareciam de um homem em transe. Quando falou, sua voz soou como o ronco distante de uma tempestade se aproximando das serras. Corisco, Sabonete, venham cá. Os dois lugartenientes se aproximaram na hora, reconhecendo no tom do chefe a promessa de sangue e fogo. A gente vai atrás desse filho da égua que matou meu primo. Quantos levamos, meu capitão? Perguntou Corisco, e tinha um sorriso de lobo na cara dele. Conhecia aquele olhar nos olhos de Lampião e sabia que significava que alguém ia pagar muito caro pelo erro. Não vamos para brigar, murmurou Lampião, montando em seu cavalo alazão, que tinha sido companheiro dele em 100 batalhas. Vamos fazer justiça. E para fazer justiça não preciso de exército. Só preciso que o coronel Raimundo Neri entenda o que significa tocar na minha família. Maria Bonita se aproximou, pondo a mão na perna dele. Virgulino, disse usando o nome verdadeiro como só ela podia fazer. Tome cuidado, não deixe a raiva cegar você. Lampião olhou para ela e por um momento o rosto dele amoleceu. Não é raiva, mulher, é dívida. Se inclinou para beijar a testa dela. José me deu comida quando minha mãe não tinha nem farinha seca para oferecer. Quem mata aquele que te salvou da fome merece conhecer todas as fomes do inferno. Tocou as esporas no cavalo e saiu do acampamento, seguido pelos homens mais leais dele, levantando uma nuvem de poeira que se viu de léguas de distância. Mas o que se aproximava da fazenda do coronel Raimundo Neri era muito mais que poeira no sertão. Era a vingança encarnada, cavalgando debaixo das estrelas do Nordeste, carregando no coração todas as dívidas não pagas da infância e nas mãos a justiça que só os desesperados conhecem. E lá em cima, entre as estrelas frias da Caatinga pernambucana, parecia que até Deus segurava a respiração, esperando para ver o que ia acontecer quando o rei do cangaço chegasse para cobrar o que lhe deviam. 3 dias cavalgaram pela Caatinga sem descanso, seguindo trilhas que só os cabras do sertão conheciam, caminhos invisíveis marcados por pedras que pareciam casuais, mas que tinham guiado contrabandistas e cangaceiros durante gerações. Lampião ia na frente no seu alazão com aquela postura rígida que os homens dele tinham aprendido a respeitar. Era a postura de um cabra que tomou uma decisão irrevogável e que nada no mundo ia fazer ele mudar de rumo. Atrás dele cavalgavam 6 dos seus cangaceiros mais letais. Corisco, que podia esvaziar um pente de 6 balas no mesmo número de segundos. Sabonete, que tinha brigado ao lado de Lampião desde os tempos de bandido comum. Jararaca, conhecido por aparecer onde menos esperavam. Caju, um cabra calado que manejava dinamite como outros manejavam beiju. E 2 irmãos de Exu, os Bezerra, que atiravam tão sincronizados que pareciam compartilhar o mesmo cérebro. Era um grupo pequeno, mas mortal, escolhido não por número, mas por eficácia. Lampião tinha deixado o bando para trás, porque aquilo não era batalha, era execução. E para executar um cachorro raivoso não precisa de canhão, só precisa da arma certa e a frieza para usar. A Caatinga os recebeu com sua hospitalidade de sempre. Calor que derretia os ossos durante o dia, frio que calava até a medula durante a noite e uma sede constante que lembrava que naquelas terras a água valia mais que ouro. Mas nenhum deles reclamou. Tinham nascido naquela caatinga, tinham mamado areia com leite materno e conheciam cada um dos humores e caprichos dela. Durante o primeiro dia, quase não falaram. Cada homem estava perdido nos próprios pensamentos, se preparando mentalmente para o que vinha. Lampião pensava em José, nas tardes da infância, quando o primo chegava com comida e esperança. Corisco pensava nas 1000 maneiras que conhecia de fazer um homem sofrer antes de morrer. Os outros simplesmente pensavam em continuar vivos e fazer o serviço do melhor jeito possível.
Na segunda noite, acampados debaixo de um céu tão cheio de estrelas que parecia que alguém tinha derramado diamantes em cima de veludo preto, Sabonete se aproximou de Lampião com 2 cuias de café preto que tinha gosto de terra, mas aquecia a alma. "É verdade que a gente vai só nós 7 contra a fazenda inteira do Neri?" Perguntou sem curiosidade, mas com a franqueza do cabra que compartilhou 100 batalhas com o chefe e ganhou o direito de falar claro. Lampião tomou um gole do café amargo, saboreando o calor que descia pela garganta. "Quantos homens você precisa para matar uma cobra, Sabonete?" "Um só, se souber onde enfiar o facão." "Exatamente. E eu sei exatamente onde vou enfiar meu facão nesse filho da mãe." Lampião olhava o fogo como se nas chamas pudesse ver o futuro. "Neri acha que porque tem muito jagunço e muito dinheiro pode fazer o que bem entender. Mas esqueceu uma coisa importante." "O que esqueceu?" "Que na Caatinga, compadre, não manda quem tem mais pistoleiro, manda quem está mais disposto a usar." No terceiro dia, ao meio-dia, quando o sol batia que nem martelo em bigorna e até os calangos procuravam sombra, encontraram o que Lampião estava esperando. Num pequeno olho d'água formado por uma nascente que brotava entre as pedras, tinha um homem sozinho, sentado debaixo da sombra magra de uma baraúna, bebendo água com as mãos em concha. Era um sujeito de meia idade, queimado pelo sol do sertão, com aquelas rugas fundas que só dá a vida dura no campo. Vestia roupa típica de vaqueiro, camisa de algodão remendada, calça de zuarte desbotada, alpercatas que tinham andado 1000 léguas. Mas tinha algo nos olhos dele que não era típico de simples tropeiro. Era uma raiva fria, controlada, que Lampião reconheceu na hora porque era muito parecida com a dele mesmo. "Como é seu nome, irmão?" perguntou Lampião, desmontando do alazão com a tranquilidade de quem encontrou exatamente o que procurava. O homem olhou para ele sem medo, avaliando os 7 cavaleiros armados com a calma de quem já não tinha mais nada a perder. "Inácio", respondeu sem tirar os olhos de Lampião. "E o senhor é Lampião, não é?" Não era pergunta. No Nordeste todo mundo conhecia aquela cara, aqueles olhos que tinham visto morte demais e que prometiam mais morte por vir. Lampião sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, mas que tinha certo calor humano. "O que você está fazendo aqui sozinho, Inácio? Esse não é lugar para andar desarmado." Lampião tinha reparado que o homem não carregava pistola nem rifle. Só um canivete velho no cinto, insuficiente para se defender num território tão perigoso. Inácio cuspiu no chão com amargura. "Venho da fazenda do coronel Raimundo Neri. Trabalhei lá 10 anos como vaqueiro, até que aquele cabra desgraçado mandou enforcar meu irmão Antônio por um suposto roubo de gado que nunca aconteceu." Os olhos de Lampião se estreitaram. O destino, pensou, às vezes tinha um senso de humor muito particular. Seu irmão foi enforcado no pé de juazeiro grande que tem no meio do curral, na frente de toda a peãozada. Neri disse que era para dar exemplo, para que mais ninguém se atrevesse a roubar dele. Mas meu irmão não roubou coisa nenhuma. O gado se perdeu numa tempestade, mas para o patrão não importou a verdade. Precisava culpar alguém e Antônio estava ali. A história soava dolorosamente familiar. Os coronéis como Neri viviam num mundo onde a vida da gente comum valia menos que o preço de um boi, onde a justiça era o que eles decidiam cada manhã conforme o humor que acordavam. "E por que não se vingou?" perguntou Corisco com aquela curiosidade mórbida que tinha pelas motivações de outros homens violentos. Inácio riu, mas não tinha nada alegre naquela risada. "Com o quê? Sou um vaqueiro velho, não sei brigar. Neri tem 30 jagunços, rifles, pistolas, dinheiro para comprar mais gente. O que eu ia fazer? Ir contra eles com meu canivete de castrar bezerro?" Lampião se aproximou e sentou numa pedra na frente de Inácio. Tinha algo ritual naquele gesto, como se estivesse selando um pacto. "Você conhece bem a fazenda?" Os olhos de Inácio se iluminaram com uma luz que não tinha antes. A luz da esperança misturada com sede de vingança. "Como a palma da minha mão, capitão."
Sei onde os jagunços dormem, quantos são, que horas trocam as guardas. Sei por onde dá para entrar sem ser visto, onde o Nery guarda o dinheiro, até em que quarto ele dorme. E você toparia me ajudar a entrar lá? Inácio não hesitou nem um segundo. Pelo meu irmão Antônio, eu levava o senhor até o mesmíssimo inferno se fosse preciso. Lampião assentiu devagar. Então pega seu moral e vambora, que a gente vai dar pro coronel Raimundo Nery uma visita que ele nunca vai esquecer. E quando a gente terminar com ele, seu irmão vai poder descansar em paz. Se levantou sacudindo a poeira das calças. Mas te aviso uma coisa, Inácio. O que a gente vai fazer não vai ser bonito. Nery vai pagar por cada lágrima que sua família derramou. E vai pagar caro. Se você não tem estômago para ver isso, melhor ficar aqui. Inácio se levantou com uma agilidade que desmentia os anos. Capitão, eu vi meu irmão morrer enforcado feito bicho. Vi a mulher dele chorar até ficar sem lágrimas. Vi os filhos dele perguntar quando o pai volta. Não tem nada que possa me fazer mais mal do que já tenho aqui dentro. Bateu no peito com o punho. Então me leve, que eu quero ver com meus próprios olhos esse filho da mãe pagando pelo que fez. Lampião montou no alazão, estendendo a mão para Inácio subir na garupa. Então vambora, irmão. É hora do coronel Raimundo Nery aprender que nessa caatinga tem justiça, mesmo que não seja a dos tribunais. Os 8 homens se perderam na caatinga, cavalgando rumo a uma fazenda onde um homem poderoso dormia tranquilo, sem saber que o passado dele tinha vindo cobrar todas as dívidas pendentes. O sol começava a declinar, pintando o céu de vermelhos e laranjas que pareciam um presságio do fogo que se aproximava. E no silêncio do sertão só se ouvia o galope dos cavalos, levando a morte para o coração das terras do Nery, onde a justiça ia chegar, montada em cavalo alazão e armada com ferro e chumbo. A fazenda do coronel Raimundo Nery se estendia como um reino de taipa e poder debaixo da lua minguante, seus muros brancos brilhando fantasmagoricamente na escuridão da caatinga. Era um império construído sobre o sangue e o suor de gerações de peões, um monumento à crueldade que se disfarçava de civilização. Da lomba onde Lampião e seus homens observavam, parecia um povoado próspero e tranquilo. Casas para os moradores, currais cheios de gado, a casa grande com suas varandas e torres que proclamavam a riqueza do patrão. Mas Lampião sabia ler o que outros não podiam ver. Seus olhos de lobo velho distinguiam as torres de vigia disfarçadas, as posições estratégicas onde ficavam os jagunços, os pontos fracos que toda fortaleza tem, mas que só um homem de guerra consegue detectar. Tinha atacado dezenas de fazendas parecidas durante o cangaço e conhecia os segredos delas como um médico conhece o corpo humano. "Quantos jagunços você conta?" murmurou Corisco, olhando através de um binóculo que tinham tirado de um tenente da Volante morto havia 3 meses. 11 do lado de fora, talvez 6 mais dentro da casa, respondeu Inácio em voz baixa. Mas tem que ter cuidado com o campanário da capela. Sempre tem um vigia com rifle lá, e de lá ele enxerga o vale inteiro. Lampião assentiu, memorizando cada detalhe que Inácio fornecia. O velho vaqueiro tinha se revelado uma mina de informação. Conhecia os nomes dos jagunços, os hábitos deles, os pontos fracos. Sabia que Damião, o que vigiava a porteira principal, tinha o costume de cochilar depois da meia-noite. Que os irmãos Macedo, que patrulhavam o lado norte, se embriagavam toda a noite com cachaça roubada da despensa do patrão. Que Zé Torto, o mais perigoso de todos, tinha uma concubina no povoado e às vezes abandonava o posto para visitá-la. "A entrada é aqui", explicou Inácio, desenhando um mapa na areia com um graveto seco. "Pelo lado do riacho tem uma cacimba que passa por baixo do muro. Usavam para buscar água quando o poço secava. Tá meio entulhada de pedra, mas um homem passa a se abaixar." "E depois?" perguntou Sabonete, estudando o mapa improvisado com a atenção de um general planejando batalha. "Depois tem que chegar na casa grande sem ser visto. O problema são os cachorros. Nery tem 3 cães de fila que latem para qualquer coisa que se mexe."
Inácio fez uma pausa e os olhos dele brilharam com malícia. Mas eu conheço eles desde filhotes. Comigo eles não latem. Lampião sorriu na escuridão. E o quarto do Nery? Segundo andar no fim do corredor. Sempre dorme com a porta trancada e com um jagunço do lado de fora. Mas tem uma janela que dá para o pátio interno. Ninguém vigia porque é muito alta. Eu sei como chegar lá. Era perfeito. Perfeito demais. Pensou Lampião por um momento. Mas depois se lembrou que a vida às vezes dava a chance de fazer justiça. E seria burrice não aproveitar quando se apresentava. Tá certo, decidiu se levantando da posição. A gente entra quando der 2 da madrugada. Inácio vem comigo até a casa. Corisco e Jararaca se encarregam do vigia da torre. Os irmãos Bezerra cobrem a entrada principal. Sabonete e Caju ficam com os cavalos, prontos para sair voado quando terminarmos. E se algo der errado? Perguntou um dos irmãos Bezerra. Lampião olhou para ele com aqueles olhos que tinham visto 100 batalhas. Se algo der errado, a gente mata quantos puder e se manda. Mas não vai dar errado, porque a gente vai fazer rápido e silencioso. Nery vai acordar com minha Winchester na testa e quando ele perceber o que está acontecendo, já vai ser tarde demais. Esperaram até as estrelas marcarem a hora certa. Na Caatinga, os cabras aprendem a ler o tempo no céu, porque relógio é luxo que quebra fácil. Mas as estrelas sempre estão ali, marcando o passar das horas com precisão imutável. Desceram da lomba como sombras, se movendo com a coordenação silenciosa de lobos que caçaram juntos durante anos. Lampião ia na frente com Inácio, seguindo a cacimba que serpenteava entre as juremas e chique-chiques até chegar no muro da fazenda. A água corria devagar, um filete que sussurrava segredos ao passar entre as pedras. A entrada debaixo do muro era tão estreita que tiveram que tirar os chapéus de couro e as cartucheiras para poder passar. Lampião sentiu as pedras úmidas arranhando as costas dele, enquanto se arrastava feito cobra, segurando a respiração com o coração batendo tão forte que teve medo que se escutasse na fazenda inteira. Do outro lado, os esperavam os jardins dos fundos da Casa Grande, um labirinto de roseiras e jasmins que Dona Socorro, a esposa do Nery, cultivava como lembrança da civilização que achava que tinha trazido para o sertão. Lampião pensou com ironia que entre aquelas flores bonitas se escondia um homem que mandava matar inocentes por diversão. Os cachorros apareceram quase na hora. 3 mastins enormes que se aproximaram rosnando com os pelos arrepiados. Lampião já tinha a mão na pistola quando Inácio se adiantou, estendendo as palmas abertas. Quieto, trovão. Sossega, leão. Calma, trovador. Sou eu, murmurou com a voz que os homens usam quando cuidaram de bichos a vida inteira. Os cachorros reconheceram ele na hora, abanando os rabos e cheirando ele com alegria contida. Inácio coçou as orelhas deles, deu uns tapinhas carinhosos e os bichos se afastaram satisfeitos, achando que era uma visita normal do velho amigo. Desgraçados, murmurou Lampião com admiração. Até os cachorros gostam mais de você que do patrão deles. Chegaram até a parede da Casa Grande sem problemas. Lampião podia ouvir os roncos que vinham de algumas janelas, os sons de gente que dormia com a consciência tranquila, sem saber que a morte tinha vindo visitá-los naquela noite. A janela do quarto do Nery estava exatamente onde Inácio tinha dito. Alta demais para alcançar do chão, mas acessível se um homem subisse nos ombros do outro. Sobe, murmurou Lampião para Inácio. O velho vaqueiro trepou com uma agilidade surpreendente, abriu a janela com cuidado de não fazer barulho e se enfiou lá dentro feito fantasma. 1 minuto depois, uma corda caiu da janela. Inácio tinha achado os lençóis da cama e amarrado eles para fazer uma soga improvisada. Lampião subiu com a facilidade de quem escalou muros a vida inteira, entrando no quarto onde dormia o homem que tinha mandado matar o primo dele. Era um aposento luxuoso, com móveis de jacarandá que deviam ter custado mais dinheiro do que a maioria da gente via na vida toda.
Tinha quadros nas paredes, retratos de ancestrais portugueses com caras altivas e tapetes persas que amorteciam o som dos passos. Na cama de casal, debaixo de lençóis de linho importado, dormia o coronel Raimundo Neri. Era um homem gordo e calvo, com bigode grisalho e cara de sapo, que roncava com a tranquilidade de quem nunca temeu pela vida. Do lado dele dormia a esposa, uma mulher magra e pálida que parecia ter se consumido aos poucos, vivendo ao lado de um monstro. Lampião se aproximou da cama com a Winchester desembainhada, encostando o cano frio na testa do coronel. Neri acordou na hora com os olhos arregalados, tentando focar a vista na escuridão. Quem? O quê? Gaguejou com a voz rouca de sono e terror. Sou Lampião, murmurou o capitão com uma voz que soava como o vento assobiando entre as covas. E vim cobrar uma dívida que você tem comigo. A cara do Neri ficou branca feito os lençóis. Sabia exatamente que dívida era aquela e sabia também que tinha chegado a hora de pagar. A esposa acordou e ficou paralisada, vendo a arma apontada para a cabeça do marido. Não gritem, avisou Lampião, com aquela calma terrível que dava mais medo que qualquer ameaça. Não chamem ninguém, porque se fizerem isso, vão ver coisas que vão lembrar em pesadelo para o resto da vida. Lá fora, na distância, se escutou um grito abafado. Corisco acabava de dar conta do vigia da torre. Depois, silêncio de novo. O plano estava funcionando perfeitamente. Lampião agarrou o Neri pelo colarinho da camisa de dormir e levantou ele da cama, feito um saco de farinha. Levanta, cachorro. É hora de você conhecer o que se sente quando te arrancam de casa no meio da noite. E enquanto arrastava o coronel apavorado para a janela, Lampião pensou em José, em como ele deve ter suplicado pela vida inutilmente naquela praça. Agora era a vez do Neri de suplicar. E Lampião já tinha decidido que não ia escutar nenhuma súplica sequer. A justiça tinha chegado na fazenda e vinha vestida de sombras e vingança. O terreiro principal da fazenda tinha se transformado num tribunal de justiça debaixo das estrelas frias da Caatinga. Lampião tinha arrastado o Neri até ali, onde a luz da lua cheia iluminava cada canto, com aquela claridade fantasmagórica que só existe nas noites sem nuvem do sertão nordestino. O coronel estava de joelhos na terra que tinha pisoteado durante décadas, tremendo na camisa de dormir de seda, com os olhos esbugalhados de terror e a cara tão pálida que parecia um defunto andando. Os cangaceiros tinham completado o serviço com a eficiência silenciosa de profissionais. Os jagunços que tinham tentado resistir jaziam imóveis perto dos currais, os rifles inúteis ao lado deles. Os que tiveram a inteligência de fugir tinham desaparecido na escuridão da Caatinga, levando consigo o recado de que Lampião tinha vindo cobrar vingança. A peãozada tinha acordado com o barulho, mas permanecia escondida nos casebres, sabendo instintivamente que aquela noite não era para se meter em problema alheio. Olhem só quem a gente tem aqui, murmurou Lampião, andando em círculos ao redor do Neri, feito um carcará rodeando a presa. O grande coronel Raimundo Neri, o homem que se achava dono de vidas alheias, que mandava matar gente inocente para dar exemplo. A voz dele era tranquila, quase conversacional, mas tinha algo naquela calma que dava mais medo que qualquer grito. Neri tentou falar, mas só saiu um gemido estrangulado. Tinha perdido toda a arrogância, toda a soberba que o tinha caracterizado durante anos. Já não era o patrão todo-poderoso, era só um homem gordo e covarde que tinha se mijado de medo. Não tem nada para me dizer? Perguntou Lampião, parando na frente dele. Não vai me explicar por que mandou matar meu primo José? Não vai me contar como se lembrou da ideia brilhante de torturar um aleijado indefeso para mandar recado? Foi um erro, gaguejou finalmente o Neri, achando a voz entre o terror. Meus homens se excederam. Eu nunca ordenei que... A bofetada de Lampião ressoou, feito um tiro no silêncio da noite. O coronel caiu de lado com a cara marcada pelos 5 dedos da mão do capitão. Não me minta, seu cachorro! Rugiu Lampião, e pela primeira vez naquela noite perdeu a compostura. Eu tenho testemunhas.
Sei exatamente o que você disse, o que ordenou. Sei que mandou seus cães matarem ele a pau na frente de todo o povo para que a gente tivesse medo de me ajudar. Inácio se aproximou das sombras, carregando uma corda de couro e uma lamparina de querosene que tinha achado nas cavalariças. A cara dele mostrava uma satisfação fria, a expressão de um cabra que finalmente ia ver as dívidas de sangue sendo pagas. "Onde estão as outras ferramentas de trabalho?" perguntou Lampião, se dirigindo a Inácio. "No quarto de apetrechos do lado da ferraria." Inácio entendia perfeitamente o que Lampião queria dizer. Durante anos tinha visto como o Nery disciplinava os peões rebeldes. Tinha presenciado castigos que homem nenhum devia infligir em outro. Agora ia ser a vez do patrão conhecer aqueles métodos do outro lado. Lampião mandou Caju buscar o que precisavam. O cangaceiro voltou minutos depois, carregando um ferro de marcar gado, umas tenazes e uma corda grossa. Os instrumentos que o Nery tinha usado para dominar os trabalhadores durante décadas, transformados agora nos instrumentos da própria destruição dele. "Sabe de uma coisa?" disse Lampião para o Nery, enquanto Jararaca acendia um fogo e colocava o ferro para esquentar. "Meu primo José era um cabra bom, nunca fez mal para ninguém na vida inteira dele. Quando éramos meninos e minha família estava morrendo de fome, ele dividia a comida dele comigo. Me salvou a vida, desgraçado. E você matou ele feito um cachorro só porque ele tinha meu sangue nas veias." O ferro começou a ficar vermelho nas brasas. O Nery viu o metal esquentando e entendeu o que vinha. Começou a suplicar, a prometer dinheiro, perdão, o que fosse. "Te dou tudo que eu tenho", chorou. "Gado, terras, dinheiro. Te faço rico, Lampião, mais rico do que você possa imaginar. Só me deixa viver." Lampião se agachou na frente dele, olhando nos olhos com aquela intensidade que tinha quebrado a vontade de generais da polícia. "Sabe o que você ofereceu para o meu primo quando ele suplicou pela vida? Nada. Você disse que ele ia ser um exemplo, que ia morrer feito cachorro. Então agora você vai ser meu exemplo e vai morrer como o que é, um filho da égua que se achava intocável." Pegou o ferro incandescente com as tenazes. O metal brilhava vermelho-laranja, irradiando um calor que se sentia a vários passos de distância. O Nery tentou se arrastar para trás, mas Sabonete e Jararaca o seguraram firme. "Você marcava seu gado", murmurou Lampião, aproximando o ferro da cara do coronel. "Agora eu vou te marcar para que todo mundo saiba que tipo de animal você é." O berro que saiu da garganta do Nery quando o ferro tocou a bochecha dele foi um som que nenhum dos presentes ia esquecer jamais. O cheiro de carne queimada encheu o ar e o coronel se retorceu, feito uma lombriga cortada ao meio. Lampião manteve o ferro pressionado vários segundos, garantindo que a marca ficasse bem gravada antes de tirar. "Agora todo mundo vai saber que você tocou na minha família", disse, jogando o ferro no fogo. "Mas isso é só o começo, cachorro. Meu primo levou uma surra que durou uma eternidade. Você vai levar uma que vai durar 2 eternidades." Sacou a peixeira de cabo de chifre, a lâmina que tinha limpado o sangue de dezenas de inimigos durante o cangaço. "Sabe para que servem as orelhas, Nery? Para escutar. Você escutou quando meu primo gritava pedindo misericórdia? Agora você vai entender o que é não poder escutar nada nunca mais." O primeiro corte foi lento e deliberado. Lampião queria que o Nery sentisse cada fibra sendo separada, cada nervo sendo cortado. A orelha esquerda caiu no chão com um som molhado e o sangue começou a jorrar feito um rio vermelho descendo pelo pescoço do coronel. "Uma a menos", murmurou Lampião, limpando a lâmina na camisa de dormir do Nery. "Falta uma, mas não se preocupe, ela também vai." A segunda orelha demorou mais para cortar, porque Lampião se deu o tempo, saboreando cada segundo do sofrimento do inimigo. Quando terminou, o Nery já não era reconhecível como o homem poderoso que tinha sido naquela manhã. Era só uma massa sangrenta que gemia e suplicava incoerentemente. "Agora vamos para as mãos", anunciou Lampião, desembainhando a Winchester. "Essas mãos que assinaram a ordem de morte do meu primo, essas mãos que nunca trabalharam um dia honesto na vida." O primeiro tiro estourou a mão direita do Nery.
Os ossos explodiram feito casca de ovo, os dedos voaram em direções diferentes e o sangue respingou na terra seca do terreiro. O segundo tiro fez o mesmo com a mão esquerda. O Nery olhava os cotos sangrando onde antes tinha tido mãos, sem conseguir acreditar que aquilo estava acontecendo com ele. O choque tinha substituído a dor e a mente dele se recusava a aceitar a realidade da destruição. Já entendeu o recado? Perguntou Lampião, recarregando a arma com movimentos pausados. Já ficou claro para você o que acontece quando toca na minha gente? Mas o Nery já não podia responder. Só conseguia olhar com os olhos vidrados para o sangue que brotava das feridas, consciente de que cada batida do coração o aproximava mais da morte. Lampião apontou a Winchester para as joelheiras do coronel. E agora para você não andar mais por onde não deve. Os 2 tiros seguintes despedaçaram as rótulas do Nery, deixando ele completamente indefeso, um embrulho sangrento que já não podia nem se mexer. Era a imagem perfeita da justiça do sertão. Implacável, definitiva e totalmente merecida. Como é que se sente, cachorro? Murmurou Lampião, se aproximando do ouvido que sobrava. Como é que se sente saber que vai morrer devagar, que vai sentir cada segundo de agonia, igual sentiu meu primo quando seus cães mataram ele a pau? Mas a vingança ainda não tinha terminado. Lampião tinha guardado o melhor para o final, e o Nery ia pagar até o último tostão da dívida que tinha contraído no dia que decidiu tocar na família Ferreira. Lampião se levantou devagar, contemplando a massa sangrenta em que tinha se transformado o coronel Raimundo Nery. O coronel ainda respirava, mas cada inalação era um gemido abafado, cada exalação uma súplica muda por uma morte que demorava a chegar. O sangue tinha formado uma poça escura ao redor do corpo mutilado dele, encharcando a terra seca do terreiro que tinha sido testemunha de tantas injustiças ao longo dos anos. Já se acabaram as vontades de matar inocentes, murmurou Lampião, tirando um cigarro de palha da camisa e acendendo com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. O aroma do tabaco se misturou com o cheiro metálico do sangue, criando uma combinação que ia ficar gravada para sempre na memória de todos os presentes. Já entendeu o que se sente quando alguém mais poderoso decide que sua vida não vale nada? O Nery tentou dizer alguma coisa, mas da boca dele só saíam borbotões de sangue misturado com cuspe. Os olhos, porém, continuavam conscientes. Continuavam refletindo o terror absoluto de um homem que percebe que vai morrer da pior maneira possível. Mas ainda falta uma coisa, continuou Lampião, dando uma tragada funda no cigarro. Meu primo levou um tiro na barriga para morrer devagar. Você também vai levar, mas antes quero que saiba exatamente por que isso está acontecendo com você. Se agachou perto da cabeça do Nery, tão perto que o coronel podia sentir o bafo dele. Meu primo José era um cabra bom. Nunca fez mal para ninguém. Quando eu era um menino morrendo de fome, ele dividiu comigo o pouco farelo que a família dele tinha. Me salvou a vida, cachorro. E você matou ele só porque ele carregava meu sangue nas veias. Lampião se levantou, apontando a Winchester para o abdômen do Nery. Isso é por José Ferreira, que valia mais que 1000 desgraçados feito você. O tiro ecoou, feito um trovão na quietude da noite. A bala perfurou o estômago do coronel, abrindo um buraco por onde começaram a sair as tripas misturadas com sangue. O Nery arqueou as costas num espasmo de dor inimaginável, mas já não tinha forças para gritar. Só conseguiu emitir um gemido rouco que foi sumindo até virar um estertor. Agora você vai morrer como ele morreu, murmurou Lampião guardando a arma. Devagar, sentindo cada segundo. Sabendo que ninguém vai vir te salvar. Se afastou do Nery, deixando ele agonizando no próprio sangue, e foi para o lado onde os homens dele esperavam. Corisco tinha um sorriso satisfeito na cara. Tinha curtido cada momento da vingança. Inácio chorava em silêncio, mas não de tristeza, e sim de alívio. Finalmente, o irmão Antônio podia descansar em paz. O que a gente faz com a família?
Perguntou Sabonete, apontando para a casa grande, onde a esposa e os filhos do Neri continuavam escondidos, tremendo de terror. Deixa eles, respondeu Lampião, jogando o cigarro no chão e pisando nele. Eles não mataram meu primo, mas que saibam que se algum dia pensarem em buscar vingança, vão terminar igual ao pai desgraçado deles. Lampião caminhou para a casa grande, seguido pelos homens. Era hora de completar a destruição. Entraram feito tempestade, virando móveis, quebrando cristais, arrasando tudo que representava o poder e a opulência dos Neri. Saquearam os cofres, achando mais dinheiro do que tinham visto junto na vida toda. Moedas de prata, pepitas de ouro, notas que o Neri tinha acumulado chupando o sangue dos peões durante décadas. Isso aqui a gente vai repartir com a peãozada, decidiu Lampião, enchendo os alforjes com o dinheiro. Que saibam que quando se faz justiça, todo mundo que sofreu recebe sua parte. Jararaca apareceu carregando latas de querosene que tinha achado nos depósitos. Queima tudo, meu capitão. Tudo, confirmou Lampião. Que não sobre nem pedra sobre pedra, que quando o povo passar aqui daqui a 10 anos, se lembre do que acontece quando toca na família Ferreira. Encharcaram a casa com querosene, dos alicerces até as vigas do teto. Os móveis de jacarandá, as cortinas de seda, os quadros dos ancestrais portugueses, tudo foi banhado com o líquido inflamável que ia transformar o símbolo do poder do Neri em cinzas e lembranças. Lampião acendeu a primeira tocha, um galho seco enrolado em panos embebidos de querosene. A chama dançou na escuridão, feito um demônio faminto, ansiosa para devorar tudo que achasse no caminho. Por José Ferreira, murmurou jogando a tocha acesa para o interior da casa. O fogo se espalhou com uma voracidade sobrenatural, subindo pelas paredes, devorando tudo no caminho. Em questão de minutos, a casa grande era uma fogueira gigantesca que iluminava todo o vale, visível de léguas de distância. As chamas lambiam o céu noturno feito línguas do capeta, transformando em fumaça preta todos os anos de opressão e crueldade. Os peões saíram dos casebres atraídos pelo clarão. No começo, se aproximaram com cautela, temendo que fosse armadilha. Mas quando viram Lampião distribuindo o dinheiro do Neri entre eles, entenderam que tinha chegado a libertação. Peguem! Gritava Lampião, atirando punhados de moedas de ouro para a multidão. Isso aqui é de vocês por direito. Esse cachorro roubou de vocês durante anos e agora eu tô devolvendo. A peãozada gritava de alegria, benzendo o nome de Lampião, recolhendo as moedas como se fosse maná caído do céu. Crianças, mulheres, velhos, todo mundo participava do banquete da justiça redistributiva. Todo mundo recebia sua parte da riqueza que o Neri tinha acumulado com o suor e o sangue deles. No meio do caos e da celebração, Lampião se aproximou uma última vez do lugar onde o Neri agonizava. O coronel ainda respirava, mas quase não dava mais. Os olhos vidrados olhavam para o céu estrelado, como procurando uma redenção que nunca ia chegar. "Tá ouvindo isso?" perguntou Lampião, apontando para os gritos de alegria dos peões. "Esse é o povo que você escravizou durante anos. Tão celebrando sua morte, cachorro. Tão felizes de te ver sofrer como você fez eles sofrerem." Se inclinou até a boca dele, ficar perto do ouvido destroçado do Neri. "Meu primo se chamava José Ferreira. Era um cabra bom e você matou ele por pura maldade. Agora você vai morrer sabendo que perdeu tudo. Seu dinheiro, seu poder, sua família, sua vida, por ter tocado em quem não devia." O Neri tentou mexer os lábios, talvez para suplicar perdão uma última vez, mas já não tinha forças. A respiração dele tinha virado um estertor cada vez mais fraco, cada vez mais espaçado. Lampião se levantou, sacou a Winchester pela última vez e apontou para a cabeça do moribundo. "Que Deus tenha pena da sua alma, porque eu não vou ter." O tiro final ecoou por cima do crepitar do fogo e dos gritos de júbilo dos peões. O coronel Raimundo Neri, o homem que tinha se achado dono de vidas alheias, tinha pagado finalmente todas as dívidas com a única moeda que a justiça do sertão aceita:
a própria vida. Lampião se afastou do cadáver sem olhar para trás. Montou no cavalo alazão, seguido pelos homens, enquanto a fazenda se consumia nas costas deles, numa fogueira que ia se ver durante dias. A peãozada continuou celebrando, cantando cocos improvisados sobre a justiça de Lampião, sobre o coronel que caiu por tocar na família errada. Mas Lampião já não escutava os cantos. A mente dele estava em paz pela primeira vez em dias, sabendo que a dívida tinha sido saldada, que José podia descansar tranquilo, sabendo que a morte dele tinha sido vingada. Cavalgaram rumo às serras, onde o resto do bando esperava, deixando para trás só cinzas, sangue e a certeza de que no Nordeste brasileiro ninguém, absolutamente ninguém, tocava na família Ferreira e vivia para contar história. Uma rajada de vento levantou um redemoinho de areia. As chamas subiram mais alto que antes, como se fosse a alma de José Ferreira se despedindo desse mundo, finalmente em paz. Os 8 cavaleiros desapareceram na imensidão da Caatinga. Quando a tempestade de poeira passou, só restavam as marcas dos cascos na areia e o som distante de uma sanfona tocando um baião triste. E foi assim que nasceu mais uma lenda do cangaço. Se gostaram dessa história, curtam e se inscrevam. O sertão tá cheio de causa para contar. Aqui é justiça de verdade feita com coragem e bala. Deixa o like e vem com nós desbravar o sertão.